contigo. Não assustes tua mãe. Bauer, acorda, Bauer. Jency. Isto. Bauer está acordado. Meu Bauer está acordado. 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 Obrigado, Vossa Majestade. Obrigado, Vossa Majestade. Vocês podem todos confiar em mim agora, certo? Façam tudo como eu digo. Eu vou salvá-los. Aqui está o remédio. Vossa Majestade não dorme a noite toda. Vai e descanse rapidamente. As pessoas são assim. Como posso dormir em paz? Essas pessoas localizadas na fronteira sul foram gravemente afetadas pela seca. Essa chuva para eles é só uma solução temporária, não uma cura. A terra é estéril. A praga é desenfreada. E eles encontraram funcionários negligentes. Apenas salvar suas vidas não é suficiente. Precisamos garantir sua sobrevivência estável. Aquele é o imperador. Que droga. Ainda bem que fui banida para o Palácio Frio logo no início. Este telescópio caseiro vê muito claramente. Definitivamente vai render um bom preço. Já faz mais de meio ano desde que eu vim para cá. Já economizei quase o suficiente para sair do palácio. É hora de fazer alguns planos. Dê um gole. O que você está olhando? O imperador está em sua câmara nupcial. Eu perguntei o que você está olhando. Imperador Sulan Fan. Abaixe a voz. Se o imperador descobrir, nós duas estamos perdidas. Vossa Majestade, já que você sabe que é o imperador, você ainda osa espiar. Você não valoriza sua vida. Você viu também agora. Seremos decapitadas juntas. O que é isto? Ele consegue ver claramente de tão longe. Deixe-me te contar. O imperador não é bom nesse departamento. Como você sabe? Eu vi. De jeito nenhum. Jovem guarda. Eu tenho um pergaminho erótico raro. Definitivamente melhor do que um show ao vivo. Apenas desta ex de prata. Que tal? Vale a pena, certo? Como você ousa trazer uma coisa dessas para o pátio interno real? Eu vou ter sua cabeça. Fale baixo. Continue fingindo. Veja você sendo tão mesquinho. É seu de graça. Eu quero aquele. Você é realmente bom em barganhar. Este é sem taéis. Pelo menos compense a diferença. Eu não trouxe nenhuma prata. Sem prata. Você está brincando comigo depois de todo esse toque. Este não é ruim. Vale 50 taéis. Então é seu. Estou de bom humor hoje. Vou te pagar um eclair. Bomba de creme. Coma devagar. Não desperdice. Como você se engasgou. Beba um pouco de refrigerante. Beba com calma. Muito disso pode causar soluços. Jovem guarda, está ficando tarde hoje. Eu tenho que voltar. Certo, se você quiser um pouco de refrigerante, venha me procurar. Eu sou a única em Zhongjao que pode fazê-lo. Tchau. Ei. E lá no Guarda das Sombras? Vossa Majestade. Siga. Descubra a identidade dela.
Você descobriu a identidade dela. Não. Continuo procurando. Sim. Vossa Majestade, beba um pouco de chá para se refrescar. Vossa Majestade, mas este chá não é satisfatório. É a mesma coisa todos os dias. Não pode haver algo novo. Algo novo. Sou tolo. Por favor, ilumine-me, Vossa Majestade. Como você se engasgou? Beba um pouco de refrigerante. Eu sei como encontrar você agora. Por meu decreto, quem no palácio puder preparar algo chamado soda será ricamente recompensado. Água com gás. Vosso servo obedece ao decreto. Lembre-se. Recompensa generosamente e publicamente. Uma vez que este lote de refrigerante seja vendido, meu pequeno tesouro vai aumentar novamente. Minha senhora tem uma alta opinião de você. Ziana, criada da consorte Ken. Para pegar suas coisas. Não seja ingrato. Pare. O que você quer? Senhora, eles querem roubar a pedra de tinta do andada a você pelo falecido imperador. Jinzi, empregada de Shen Shen Yao. Eu desprezo. Uma concubina descartada do Palácio Frio ousa se autodenominar senhora. Deixe-me te dizer. Minha mestra é a consorte Kim pessoalmente nomeada por sua majestade. Entrego-lhe a pedra de tinta. Caso contrário, você vai se arrepender. De onde veio esse cachorro? Ouse vir até mim e morder imprudentemente. Ela realmente pensa que é uma senhora. Uma concubina descartada, jogada no Palácio Frio em sua noite de núpcias. Nem sequer viu o rosto do imperador. Se eu fosse você, eu esmagaria minha cabeça, para evitar essa humilhação. Uma criada do palácio ousa ser desrespeitosa com esta senhora, tão indócil. Parece que você não tem disciplina. Eu sou a criada do dote da consorte Qin. Você ousa me bater. Eu posso estar em baixa, mas ainda sou sua senhora. Gensi, bata nela de volta como ela bateu em você. Retribua o favor. Senhora, ela é de Qin Guiren. Se ofendermos a consorte Qin, você conhece seu lugar. Minha senhora é a primogênita mais amada de Qin Godun, um general de primeira classe que protege a nação. Se você ousar... E daí? Eu não vou me casar com seu general. Eu não me importo com quem ele favorece. Gensi, bata nela. Sim, senhora. Você ousa. Espere e verá. Minha senhora não vai te deixar escapar. Gensi, bata forte nela. Você é tão lenta para buscar algo que esta senhora tem que pôr os pés Consorte Ken. neste lugar miserável. Senhora, você deve me defender. Bom Shen Xinhao. Você ousa bater no meu povo. Sua criada é indócil. Vou ensiná-la uma lição por você. Você. Minha senhora era a esposa do príncipe herdeiro, devidamente casada antes do imperador ascender. Embora não seja formalmente imperatriz, ela detém os mesmos teitas. O que você quer, imperatriz? Você não é digna. O falecido imperador morreu na nossa noite de núpcias. Seu pai e o quinto príncipe tentaram uma rebelião. Se não fosse pela generosidade de sua majestade, você já teria sido executada. Deixar você descer. Reunir-se com seu bom pai. A vida lamentável do dono original. Constantemente assediada por esses fofoqueiros. Este palácio frio é tão remoto. Eu poderia matar vocês todos, e ninguém saberia. Tudo bem. É apenas uma pedra de tinta quebrada. Isto é para você. Você quebrou a única pedra de tinta do no reino de Zhongjao. Isto é um grande desrespeito ao falecido imperador. Alguém venha. Alguém venha. Alguém. Alguém. Cale-se. Shen Xingyao, isso é claramente intencional da sua parte. Bom, o céu a poupará por agora. Da próxima vez, você não terá tanta sorte. Vamos ficar mais um momento neste lugar miserável e repugnante. Que pena.
Nada a lamentar. Eu não sei escrever com um pincel de qualquer maneira. A nobre consorte Kim é realmente demais. A propósito, Vossa Alteza, ouvi dizer que a nobre consorte Kim recompensa de 1000 taés por refrigerante. A família deles é tão rica. Porque eles ainda estão tentando roubar as coisas do nosso palácio frio. 1000 taéis de prata. Esta nobre consorte Kim é tão rica. Enquanto eu sou tão pobre. Isso me deixa tão zangada. Antes de eu transmigrar, eu era doutora em química. Fazer alguns refrigerantes é moleza. Desta vez eu não vou apenas ganhar dinheiro. Mas eu também tenho que derrubar a nobre consorte Ken. Nobre consorte, este é o refrigerante que eu desenvolvi recentemente. Saudações, Vossa Majestade. Todos se levantem. Vossa Majestade chegou mesmo a tempo. Eu preparei especialmente o refrigerante que você desejava. Você realmente preparou isso? Claro. Rapidamente experimente meu trabalho manual. Vossa Majestade. Rápido, tragam água com gelo. Vossa Majestade, tragam água com gelo rapidamente. Sim. Depressa. Vossa Majestade, venha. Muito bem, nobre dama Ken. Você preparou esta coisa para envenenar o imperador. Você não quer viver. Eu não usaria. Isto. Foi realmente você quem preparou isso? Não. Este refrigerante foi um eunuco chamado Zhao Xinzi que o trouxe. Ela é a culpada por trás disto. Sim. Um novo eunuco. Bem jovem. Rosto desconhecido. Você, Zhao Xinzi. Você finalmente se mostrou. Eunuco Jen. Eu te dei 3.000 taéis. Você pode nos tirar do palácio. Não se preocupe, sou um homem de palavra. Eunuco Jen. Vamos. Eunuco é ruim. Sua Majestade ordenou que os portões do palácio fossem selados. O quê? Como isso pode ser? Você ainda não sabe. Sua Majestade está no Palácio Lixia. Ele bebeu o refrigerante que um eunuco lhe trouxe. E agora ele está furioso. Ele não deixará pedra sobre pedra para encontrar o culpado. E agora? Sua Majestade está isolando o palácio. Nem mesmo as moscas conseguem voar agora. Droga. Eu ia pregar uma peça na consorte Ken, mas acabei atirando no próprio pé. Estamos presos. Bem, já que estamos presos. Devolva meu dinheiro. A prata já foi distribuída. Não há como recuperá-la. Pegue. Devolva meus 3.000 taéis rápido. Foi o que eu trabalhei tão duro, para economizar por tanto tempo. Por que você está me perseguindo? Você não é irritante. Você me enganou. Se não há nada, não há nada. O que você quer? Eu. Você é estúpido. Você não sabe que eunucos não têm nada. Lá embaixo. Seu macaquinho. Como ousa me chutar? Bata nela. O imperador está vindo. Onde você está correndo? Tentando partir. Rasteje entre minhas pernas. Seus eunucos malditos. Vocês são realmente eunucos. Você mesmo não é um eunuco. Apenas rasteje. Me solte. Me solte. Pare. Todos vocês vão para a cozinha imperial. O imperador está esperando pela refeição dele. Tentando correr de novo. Você realmente se esqueceu de mim? Eu te conheço. O pingente de Jade. Pingente de Jade. É você, pequeno guarda.
Estou perguntando a você onde está o pingente de Jade. Eu o penhorei. O quê? O que foi? Você quer voltar atrás na sua palavra. Você é quem me deu o pingente de Jade como garantia. Você não pode voltar atrás na sua palavra. Já que eu já dei para você, naturalmente eu não tenho razão para pedi-lo de volta. Pense, não há mais nada. Eu vou indo. Me solte. Olhe ali. O imperador está vindo. O imperador está vindo. Me solte. O que você quer? Venha comigo. Guardas estão vindo. Rápido, vamos. Me solte. Não se mova. O eunuco lhe não disse que o imperador estava aqui agora. Dividam-se e procurem. Já terminou de me apalpar. O que você está fazendo? Eu só te toquei algumas vezes. Não é como se você fosse perder carne. O que você está fazendo? Se o imperador descobrir, estamos mortos. Diga-me seu nome. O quê? Eu só te toquei algumas vezes. Você quer que eu assuma a responsabilidade? Não vai falar? Você morde como um cão. É melhor você ir embora agora. Você não ouviu que o imperador está por perto. Se formos pegos, estamos mortos. Vosso subordinado o saúda. Você. Você é. Corra. Porque você não está correndo. Saudações. Saudações, Vossa Excelência. Sua Excelência. O que é isso? Alguém do palácio da Imperatriz Viúva está aqui. Há uma emergência. Sua presença é solicitada imediatamente. Entendido. Fique de olho nela. Descubra para onde ela vai. Relate imediatamente. Sim. Mãe, eu a saúdo. Levantem-se. Obrigado, mãe. Imperatriz Viúva. Desde que você acolheu a Consort Kin no mês passado. Você não veio me ver nesses últimos dias. Você está ressentido comigo. Eu não usaria mãe. Eu sei que você não gosta da Consort Kin. Mas vocês estão casados há tanto tempo. E você nem sequer visitou os aposentos dela. Isso é inaceitável. Desde a sua ascensão, você não mostrou interesse no harém. Mas você é o imperador. Você deve considerar a continuação da linhagem real. Mãe. Meu primogênito. Só pode nascer para minha imperatriz. Imploro, mãe. Não me pressione. O cargo de imperatriz está vago há tanto tempo, e você se recusa a casar novamente. De onde virá a imperatriz? Este servo se lembra que o cargo de imperatriz não está vago. Vovó e a criada pessoal da Imperatriz Viúva. Aquela filha do chanceler Shen, impudente. No dia em que o falecido imperador faleceu, o quinto príncipe e o chanceler Shen conspiraram juntos para cometer traição. Aquela filha de traidor Shen Xinhao, antes de entrar no palácio, teve um caso escandaloso com o príncipe Qi. Como ela poderia ser digna do cargo de imperatriz? A linhagem real não deve ser interrompida. Se você negligenciar Consort Qi novamente esta noite, então não me considere mais sua mãe. Eu tenho meus próprios planos. Mãe, por favor, não se preocupe demais. Vossa Majestade. Fale. O príncipe Qi retornou. O assunto que me pediste para investigar tem algumas pistas. Como Vossa Majestade suspeitava, aquela concubina no Palácio Frio sofreu perda de memória antes de entrar no palácio. Dizem que ela bateu com a cabeça em um pilar, para evitar se casar com Vossa Majestade. Ela prefere bater em uma coluna do que se casar comigo. Não é à toa que ela está no Palácio Frio há tanto tempo. E não pediu para me ver.
Esqueça. Já que ela perdeu a memória e não tem interesse em intrigas palacianas, deixe-a em paz. É apenas uma pena por sua criada do Palácio Little Shenzi. Pequeno Shenzi. O quê? De acordo com minha investigação, Shen Shen Yao só tem uma criada de dote, chamada Jianxi. Não existe Shenzi. Sem pequeno Shenzi. Pelo menos não antes de ela entrar no palácio. Ela não tinha tal pessoa ao seu lado. Mas se depois de entrar no palácio, ela acolheu um eunuco ou criada do palácio necessitado, não é impossível. Vossa Majestade precisa que eu investigue mais essa pessoa. Vossa Majestade, o príncipe quem solicita uma audiência. Vossa Majestade, quando o falecido imperador faleceu, o quinto príncipe e o ministro Shen se rebelaram. O príncipe Qi detinha o poder militar, mas atrasou o envio de tropas para resgatar o imperador. Ouvi dizer que a filha do ministro Shen teve um caso escandaloso com ele. É possível que o príncipe Qi estivesse envolvido na rebelião. Devemos ser cautelosos com ele. Um príncipe mesquinho. Não tenho medo dele. Anunciem. Anunciar o príncipe Qi. Zuien príncipe Qi. Vossa Majestade. Como ousa? Você não se ajoelha perante Sua Majestade. Estive em campanhas por muitos anos, e minhas pernas estão aflitas, não posso me ajoelhar. Certamente Vossa Majestade não me culpará. Terceiro tio imperial se não estiver se sentindo bem, porque não descansa em sua residência, porque veio ao palácio. Eu quero que Vossa Majestade pagar a dívida do passado pela ascensão ao trono. Deixe-me levar alguém embora. Insolente. Quem? Shen Shen Yao. Como ousa? Shen Shen Yao foi concedida a Sua Majestade pelo falecido imperador. Você ousa cobiçar o harém de Sua Majestade. Eu a admiro. Já que Vossa Majestade a colocou no Palácio Frio, significa que não gosta dela. Em vez de deixá-la desperdiçar sua vida, Vossa Majestade poderia muito bem devolvê-la para mim. Shen Shen Yao é minha mulher. Mesmo que ela morra no Palácio Frio, é assunto da minha família. Isso não envolve o terceiro tio imperial. Eu, vosso súdito, lutei em guerras por muitos anos, atormentado por velhos males. Temo. Espero que Vossa Majestade possa realizar um último desejo meu. Eu me dirijo a você como terceiro tio real por respeito, mas você deve entender que eu sou o governante e você é o súdito. Minhas decisões não são suas para influenciar. O significado de Vossa Majestade. Eu entendo. Eu ultrapassei os limites. Devo me retirar. Este príncipe Qi parece gentil e refinado. Mas na realidade ele é arrogante. Vossa Majestade. Ou... Ele detém o poder militar. Fazer um movimento contra ele não será fácil. Eu quero ver a expressão surpresa dela. Vossa Majestade nunca esteve tão preocupado com nenhuma mulher. Esta Zhao Shenzi. Quem é ela exatamente? A julgar pela sua tez, parece que ela foi envenenada. Aqui faça como eu. Bem Zhao Shenzi, seduzindo homens por todo o palácio. Ela é realmente esse tipo de pessoa. Eu deveria ter imaginado. Vossa Majestade. Por meu decreto, a concubina em desgraça do Palácio Frio, Shen Xingyao, está confinada. E sua criada Zhao Shenzi é sentenciada à servidão no departamento de lavanderia. Este imperador. Eu estava perfeitamente bem no Palácio Frio. Como eu ofendi. Leif tudo isto. Tudo isso só eu. Se não. No departamento de lavanderia, você é uma serva. E tem que trabalhar. Você não comeu. Põe algum esforço nisso. Você será açoitada se não estiverem limpas.
Se ao menos houvesse uma máquina de lavar. Eu entendi. Ela nunca vai terminar todas essas roupas. A consorte Ki nos disse para cuidar bem dela. Se ela não terminar, será açoitada. Lavar roupa sim. É rápido e eficiente. Ótimo. Tá ótimo. Trata de lavar as roupas. O que você está fazendo? Isto é uma máquina de lavar. Isto é uma centrífuga. Lavar roupa sim. É rápido, eficiente e suave para as mãos. Máquina de lavar. Toda chique e inútil. As roupas definitivamente não ficarão limpas. Estes são muito mais limpos do que o que você lava à mão. Impossível. Estou no departamento de lavanderia há tanto tempo, e nunca vi roupas lavadas assim. Se você conseguir lavá-las, farei suas tarefas de agora em diante. Você disse isso. Observe atentamente. Tão limpo. Como isso é possível? Tem sabão e nós de sabão aqui. O sabão remove a sujeira. E a nós de sabão remove a gordura. Desta forma, o quão sujas as roupas estejam, elas podem ser limpas. Irmã, você é tão esperta. Nosso trabalho será muito mais fácil de agora em diante. Então, convencida já. Você mesma disse. De agora em diante, eu farei suas tarefas. O resto depende de você. Veremos. Aquela concubina descartada. Ainda causando problemas no departamento de lavanderia. Vossa Alteza, por favor, me ajude. Não se preocupe. Eu definitivamente ensinarei uma lição àquela desgraçada. Não posso ficar no departamento de lavanderia para sempre. Ainda preciso encontrar uma maneira de ganhar dinheiro. E sair do palácio o mais rápido possível. Você está louca. Você é muito boa. Como ousa arruinar as roupas finas que o imperador concedeu a Vossa Senhoria? Esta é uma recompensa dada a mim por Sua Majestade. Danificar um presente imperial é uma ofensa capital. Quando este vestido foi entregue ao departamento de lavanderia, ainda estava perfeitamente bem. Você deve estar com ciúmes da minha senhora. Você deliberadamente o arruinou enquanto lavava. Você está cega. Isto foi claramente cortado com tesoura. Você está tentando me incriminar. Pelo menos tente um método mais inteligente. Ainda tentando dar desculpas. Eu posso testemunhar. Este vestido. Foi ela quem. A máquina de lavar estragou a roupa. Vossa Majestade, esta nobre consorte, Kine, está sendo irracional. Devo ir ensiná-la uma lição por você. Ensiná-la uma lição. Não há necessidade. Deixa saber que neste palácio só eu posso protegê-la. Temos evidências físicas e testemunhas. Você não pode negar. Segurei-na. Me solte. Seus cães inúteis ajudem-me. Sim. Você danificou meu vestido. Vou garantir que você ganhe um rasgo correspondente. Príncipe Ki. A nobre consorte ainda se recusa a se arrepender. E abusa dos servos do palácio à vontade. Parece que devo relatar isso pessoalmente à imperatriz viúva, para que ela possa disciplinar adequadamente o harém. Príncipe Ki. Não acuse uma pessoa inocente. Foi claramente esta serva humilde que estragou de propósito o manto que ganhei de Sua Majestade. Bom. Devo perguntar. Se este foi realmente um presente imperial, ou talvez, se você cortasse este vestido, em vez de lavá-lo, qual seria sua punição? Xian, aqui. É tudo sua culpa. Isso nem sequer é um presente imperial. E daí se está arruinado. Por que se importar com uma serva humilde? Considere-se sortuda. Veremos sobre isso. Vossa Majestade, eu ainda preciso ir lá. Retornar ao palácio. Parece que o departamento de lavanderia tem muito tempo livre. Emitam um decreto.
A partir de hoje, todas as roupas dos eunucos criadas do palácio e guardas serão dadas a Zhao Shenzi para lavar. Sim. Príncipe Qi, o que te traz aqui? Soube que você foi mandada para a lavanderia como punição. Eu estava preocupada com você, por decreto de nobre. De agora em diante, toda a lavanderia será tratada por Zhao Shenzi no departamento de lavanderia. Tanto assim. Você ofendeu o nobre. Quem sabe? Eu nunca nem vi aquele maldito imperador. Não espere. Aquele 1 minuto. Não eu vi nobre. Vossa Majestade, quanto à lavanderia, eu já emiti a ordem. Quanto por uma noite. Zhao Shenzi é tão frágil. E se ele ficar sobrecarregado? As vidas das criadas do palácio não são vidas. Eu sou um tirano. Não. Vocês nem sequer tentaram me impedir. O assunto do departamento de lavanderia está encerrado. Eu me lembro. O Instituto Imperial criou um creme para as mãos. Entregue pessoalmente na lavanderia do palácio. Sim. Verdadeiramente o coração do imperador é insondável. Eu me pergunto se Zhao Shenzi recebeu o creme para as mãos. Esta é a graça do imperador. Ela ficará tocada certo. Vossa Majestade, Jinzhou está sofrendo uma severa seca. O povo tem sofrido por muito tempo. Imploramos a Vossa Majestade que tome uma decisão em breve. Eu acredito que devemos montar um altar fora da cidade e orar aos céus por chuva. Eu acredito que isso é inapropriado. Como podemos colocar o bem-estar do povo e confiar em o ato etéreo de orar por chuva? Devemos ajudar o povo a desviar água. Levar a água do rio para os campos. Pelo menos isso pode resolver a crise imediata. Neste tempo de seca, a corte ainda não ofereceu solução eficaz. Milhões de funcionários no reino de Zhongzhou a cada ano estão sendo mantidos como decorações inúteis. Vossa Majestade, estou preocupado com a seca. E discutiu isso com o astrônomo Oyeoli, observando os fenômenos celestes na noite passada. Esta seca é causada por uma presença maligna no palácio interior. Quem golpeou o pai da consorte Qin? A presença maligna. Sim, esta presença maligna reside no Palácio Frio. É a concubina criminosa Shen. Devemos eliminar a consorte Shen e toda a sua comitiva, para restaurar a paz ao mundo. Seu nonce. Que bobagem você está falando? A seca é uma questão de sustento para o povo. Como você pode atribuí-la a algum espírito maligno? Cada palavra que digo é verdadeira. Se quisermos acabar com a seca, devemos executar a feiticeira. Caso contrário, a seca continuará, e a nação será arruinada. Eu apoio isso. Eu apoio isso. Eu apoio isso. Eu apoio isso. Vossa Majestade, a Imperatriz Viúva ordenou a prisão da consorte Shen e sua comitiva. O quê? Imperatriz Viúva, sua sabedoria é clara. Meu pai me disse pessoalmente que Shan Ximiao é um demônio. Basta nos livrarmos dela. Acabará com a seca. Na noite em que a consorte Shen entrou no palácio, o falecido imperador faleceu. Ela é de fato uma pessoa sinistra. De fato, esta Shan Ximiao é uma maldição. Só eliminando-a podemos ter paz de espírito. O que está acontecendo? Eles vão me sacrificar aos céus por causa da seca. Eu também não sou o deus da chuva. Imperatriz Viúva, eu sou apenas uma pessoa comum. Se você me executar, isso não vai resolver a seca. Isso não faria o mundo. Que da tolice da família real. Insolente. Imperatriz Viúva, o imperador e o príncipe que solicitam uma audiência. Estranho. Príncipe que não é apropriado que mulheres do palácio interior vejam homens de fora. Leve-as para dentro para evitá-lo. Sim. Este assunto do demônio é pura bobagem. O imperador está muito preocupado com a consorte Shen. Como é que o príncipe que também está tão interessado na consorte Shen? Será que o príncipe que tem pensamentos impróprios sobre ela? Não ouso dizer, mas acredito que a seca. E a culpa não deve recair sobre uma mulher. Certo. O príncipe que tem um bom plano para combater a seca. Compartilhar as preocupações de Vossa Majestade é meu dever. Estou disposta a aceitar uma ordem militar, se eu não conseguir resolver a seca. Estou disposta a entregar meu talismã militar. Príncipe que realmente tem um amor profundo e fiel por consorte Shen. Caso o príncipe que aceite se posicionar, então eu o considerei. Dentro de 3 dias, se você não conseguir resolver a seca,
Eu o destituirei de seu título de príncipe. E o rebaixarei a um plebeu. Resolver a seca em 3 dias. Como isso é possível? Não posso deixar o príncipe Qi sofrer por minha causa. Vossa Majestade estaria disposto a ouvir esta concubina. A voz desta concubina é de Zhao Xingzi. Shen Shen é a sua. Você realmente escondeu isso de mim por tanto tempo. Fale. Esta concubina pode orar por chuva para Vossa Majestade. Por favor, Vossa Majestade, não culpe o príncipe Qin. Porque eu deveria confiar em você. Se esta concubina falhar, estou disposta a renunciar à minha vida. Mas se esta concubina tiver sucesso, então o povo do mundo não sofrerá mais. Este acordo para Vossa Majestade só tem lucro, não há prejuízo. Ótimo. Se você puder realmente implorar ao seu Puxuvá, eu a isentarei de sua punição no departamento de lavanderia. E a recompensarei generosamente. Grande recompensa. Então e o príncipe Qi? Príncipe Qi. Ele será naturalmente inocente. Está resolvido então. Espíritos do céu. Espíritos da terra. Grande Senhor Lao, de revele-se. Seus enviem chuva para salvar o povo. Como uma mulher do harém pode entrar na corte? Isso é totalmente absurdo. Ela realmente brandiu uma espada diante de nobre. Feitiçaria e trapaça. Shen a bruxa, ela deve ser punida com 9 extermínios familiares. Este é o seu chamado método de fazer chover. De fato. Todos os oficiais não conseguiram resolver o problema de trazer chuva. No entanto, eu, uma mera mulher, posso. Bobagem. Felizmente fui bem na história. Hoje é o 19º dia do 8º mês lunar. Às 16 horas cairá chuva forte, resolvendo a seca. Eu sou o encarregado da astronomia e astrologia. Tenho observado os fenômenos celestes nestas últimas noites. E não há anomalias. Não há sinal de chuva alguma. Esta bruxa engana as massas com suas mentiras por lei. Ela deve ser executada. Vossa Majestade, desde o início do verão deste ano, não chove há 3 meses, sem mencionar que não há chuva hoje. Mesmo nos próximos dias, não haverá absolutamente nenhuma chuva. Vossa Majestade, não ouça as palavras enganosas desta bruxa. A hora se ainda não chegou. Ministro-lhe por que você tem tanta certeza de que não vai chover. Estou encarregado do Observatório Astronômico Imperial há mais de 20 anos, e nunca estive errado. Esta bruxa engana as massas com suas mentiras. Eu não posso suportar isso. O ministro lhe fala com tanta certeza. E se realmente chover mais tarde? Então o ministro lhe parecerá bastante tolo. Absolutamente impossível. Estou disposto a apostar meu cargo oficial nisso. Se chover durante a hora da serpente, eu, o astrônomo imperial, posso muito bem renunciar. Está realmente chovendo agora. Impossível. Eu calculei isso claramente. Isso é absolutamente impossível. Isto. Não importa o que. Isto é uma benção para o povo. Sim, já se passaram 3 meses inteiros. A chuva finalmente chegou. Ministro Li, o que mais você tem a dizer? Vossa Majestade, sou incompetente. Vossa Majestade, perdoe-me. Eu não esperava que você orasse por chuva. Há muita coisa que você não sabe. Espere pela recompensa do imperador. Você prestou um serviço meritório ao trazer a chuva. Eu vou cumprir minha promessa. Eu isentarei sua serva. A punição foi ser exilado para o setor de lavanderia. Retorne imediatamente ao Palácio Frio. Obrigado, Vossa Majestade. Peguei alguns do armazém, sementes de melões e frutas tributadas das regiões ocidentais. Perfeito para um plantio experimental. Resolver a crise alimentar. Vá embora. Vossa Majestade, isto é enviado pela criada da consorte Shen. O que é isso? Dizem que a consorte coletou pessoalmente e compilou este manual de prevenção de seca e alívio de desastres. Aqueles que governam benevolentemente devem primeiro eliminar os 5 males. Este é um dos 5 males. Se não for tratado adequadamente, isso causará uma séria recessão econômica e agitação social. Desertificação. Qual livro registrou este termo? Vossa Majestade não sabe. Então este servo sabe ainda menos. Mas aquela Shen, consorte Shen, sempre teve muitas ideias fantasiosas. Ela ofereceu esse plano. Ela disse:
Que recompensa ela queria? A consorte disse. A recompensa dela da última vez ainda não foi decidida. Mas desta vez, se Vossa Majestade estiver muito satisfeito, poderia ela receber alguns tesouros de ouro e prata. Pelo menos 30.000 taéis de prata. 30.000 taéis. Ainda delirando em deixar o palácio. Já que ela continua dizendo que ela não tem um caso secreto com o príncipe Qi. Então por que ela planeja tão meticulosamente para deixar o palácio? Para quem é? Vossa Majestade, são mais de 30.000 taéis. Nestes últimos dias a consorte montou algo no Palácio Frio, loja de conveniência do Palácio Frio. Vender algumas bebidas geladas e sorvetes. Parece ser bastante popular. Também enviou gelo para cada palácio para aliviar o calor do verão. Ganhou um bom dinheiro. Ela até se atreve a fazer negócios no palácio. Parece que eu a deixei muito ociosa. Imita um decreto, esta noite. Eu devo chamar aquela do Palácio Frio para me servir. Não se apresse, vá mais devagar. Há alguns. Tenho que pensar em outras maneiras. Para ganhar dinheiro mais rápido. Por que esperei tanto tempo? E ainda tantas pessoas? Essa sorveteria é realmente tão boa assim? Vossa Majestade, meu chapéu não está limpo. Receio que suje suas mãos. Você acha que se eu usar este chapéu, vou parecer um guarda? Vossa Majestade, vós sois o imperador. Como podeis usar meu chapéu? Vossa Majestade, naturalmente a coroa de dragão lhe cai melhor. Como esperado, aquela mulher é mais ingrata. Tão doce. Tão frio. Tão doce. Isto é delicioso demais. Eunuco Li. Esta concubina abandonada no Palácio Frio está servindo ao imperador. Eu servi nesta posição por tantos anos, mas esta é a primeira vez que ouço falar de tal coisa. Como ousas? A vontade do imperador é imprevisível. Por que se importa tanto? Apenas faça como lhe mandam. Mas quanto à liteira Fênix, é para a rainha. Mas nobre não disse quais especificações usar. Use seu cabeção para pensar. Esta amante no Palácio Frio. Dizeis que ela não tem patente. Mas ela era a princesa herdeira, oficialmente casada com o nobre antes de ele ascender ao trono, de acordo com a lei. Isso a torna imperatriz. O que está acontecendo? Vossa Majestade, nobre deseja você esta noite ir para o aposento real. Eu só quero manter minha vida no palácio. Acabei seguindo a vontade de nobre. Enviei a lista para lá. Porque ele de repente me pediria para atendê-lo. Vossa Majestade, mamãe superiora, estou esperando no Palácio Qinyu, para que vos banheis e troqueis de roupa. Jense, ajude-me a levantar. Vossa Majestade, o que há de errado? Eu estou realmente infectada. Com uma doença terrível. Com uma doença terrível. Com uma doença terrível. Como posso atender, nobre? Vossa Majestade. Temo que esta rapariga não tenha esse tipo de fortuna. Isto. O que está acontecendo? Vá. Vossa Majestade. Sofrendo de uma doença grave. Tossindo. Cuspindo sangue. Vossa Majestade, quereis virar outra peça? Não precisa. Para o Palácio Frio. Para o Hospital Imperial, chame também o médico imperial. Sim.
Sim. Eu vou ver. Que doença grave essa mulher tem? Nobre chegou. Vida longa, Vossa Majestade. É realmente nobre. É realmente nobre. Eu ouvi. A concubina amada não está bem de saúde. Como você está se sentindo agora? Vossa Majestade, ela desmaiou. Médico imperial. Ele até chamou o médico imperial. Nobre está sequer dando a alguém a chance de viver. Bem. Vossa Majestade, o pulso da nobre está regular. Ela está saudável e não tem problemas graves. Se houver um problema, é que nobre talvez tenha comido um pouco demais nestes últimos 2 dias. Ela está com alguma indigestão. Um pouco mais de ventilação resolverá o problema. Isto. Você é quem peida demais. Confiar nas palavras de um homem é como acreditar que uma porca pode subir em uma árvore. Você é a consorte Shen. Posso perguntar quem é essa mama? Levena embora. Sim. Você. Sequestro em plena luz do dia. Me deixe ir. Comporte-se. Me deixe ir. Um palácio tão grande, sequestrando pessoas assim, existe alguma lei? Lei. O Palácio Ninchina é a lei. Palácio Nenchi. Vocês são do pessoal da Imperatriz Viúva. Audaciosa consorte Shen. Você é a filha de um criminoso condenado. Uma concubina descartada do Palácio Frio. Não apenas conduz negócios privados dentro do palácio, mas ousa interferir na comida e nos remédios do palácio, forçando a cozinha imperial a usar os ingredientes que você cultiva. Este assunto alarmou a Imperatriz Viúva. Este é um crime capital. Levena embora. Que ofensa capital. Larga. Me larga. Minha lady está em perigo. Tenho que contar a nobre. Apesar de ter chovido, os campos do povo ainda estão afetados. Meu palácio pode cultivar comida. Isso não é uma coisa boa. Uma boa coisa. Então me diga. Como você conseguiu essas sementes? Houve oficiais que denunciaram a família do chanceler Shen. Não apenas por traição, mas também por conluio com o inimigo. Parece ser verdade. Estas são as sementes de frutas que restaram. Homenagem de países estrangeiros. O que isso tem a ver com meu pai? Vossa Majestade. Vossa Majestade, salve minha lady. Criada de palácio impudente, como ousas invadir o salão do cultivo mental, perturbando o nobre. Vossa Majestade. Salve minha nobre Sua Majestade. Que confusão é essa lá fora? Em resposta a Vossa Majestade, este servo não ouviu claramente. Parece ser aquela pequena criada do Palácio Frio, chorando e gritando algo sobre: salvem minha senhora! Salvem minha senhora! Não apenas seu pai. Ouvi dizer que, há meio ano no dia do seu casamento na residência do príncipe herdeiro, você originalmente pretendia fugir e se alistar sob o príncipe Qi. Mas você não teve sucesso. Recentemente o rei de que retornou à capital e ao palácio. Ele também está conluiando com o inimigo. Você está planejando cooperar com ele de dentro. Se quiser atribuir a culpa, sempre encontro uma desculpa, já que a Imperatriz Viúva não gosta de mim. Essas acusações não são. Fale o que quiser. Se eu disser que não tenho ligação com o príncipe Qin, você vai acreditar em mim. Você ainda ousa tergiversar. Não é à toa que Janice e eu, aqui no Palácio Frio, somos completamente ignoradas. E quase morremos de fome. Parece que neste palácio ninguém mais me quer viva. Se é esse o caso, por que você me fez casar com a família real? Insolente. O imperador falecido arranjou este casamento. Como ousa questioná-lo? Os crimes de seu pai deveriam ter envolvido toda a sua família. Poupar sua vida já é um ato de clemência imperial. E ainda assim você não se arrependeu. Implicar toda a minha família. Então eu gostaria de perguntar. O imperador é meu marido. E você é minha sogra. Vocês também fazem parte dos 9 clãs. Você. Alguém venha. Arrasta a mulher pérfida e maliciosa que quer envenenar todos. Este aposento leve para baixo. Matei na pauladas. Sim.
Imperatriz viúva, 30 golpes já foram administrados. Eu não a ouvi gritar uma vez. Parece que a lição não foi dura o suficiente. Dê-lhe mais 50 golpes. Imperatriz viúva, mais 50 golpes podem matá-la. Você não disse que estava apenas testando-a. Para lhe dar uma lição. Mais 50 golpes. Quem ousa? Saiam da frente. Vossa Majestade. Lidiai, chama o médico imperial. Sim. Como ela está? Você ainda consegue aguentar? Jovem guarda. Você é o imperador. Venha. Levante-se lentamente. Mãe. Sem minha permissão. Você administrou punição em particular no harém. Mesmo que você seja a imperatriz viúva, isso ainda é um crime de punição não autorizada. Esta mulher conspirou com o inimigo. Eu a puni para livrar o palácio de uma ameaça. Conluiu com o inimigo. Shen Shenyao criou uma estratégia contra a seca para ajudar a todos. Durante o verão escaldante, quando o gelo era escasso, produziu muito gelo e distribuiu aos palácios. Os itens na bacia da mãe, que são destinados a aliviar o calor, são todos graças a Shen Shenyao, conluindo com o inimigo. Onde está a evidência? Como ela está? Felizmente a senhora está com boa saúde. São apenas ferimentos superficiais. Ela também está um pouco abalada. Aplique o remédio e descanse um pouco. Vós sereis curada em meio mês. O quê? Precisa de meio mês? Fique quieta. Eu vou buscar o remédio. Por favor. Mentiroso. O mesmo para você. Que é igual a você. Eu nunca menti para você. Não se mova. Você é o imperador. Não é como se você estivesse com falta de dinheiro, porque você aproveitou meu dinheiro e não o devolveu. Meros 3.000 tais. Você está ansioso há tanto tempo. Não se esqueça. Isso é o pagamento que você me ofereceu. Não tente me enganar. Eu não dormi com você. Concubina. Quer transformar o falso em verdade. Então por que não tentar esta noite? Estou ferida. Não faça nada precipitado. Reporte-se. Vossa Majestade, o príncipe Kei foi assassinado fora do palácio. Ele está ferido e inconsciente. Vários médicos imperiais estão tratando dele em sua residência. Príncipe Ki. Príncipe Ki de novo. Tudo estava bem. Por que ser assassinado? Será que aquele imperador calculista está me testando? Príncipe Ki, como estão os ferimentos dele? Não está claro no momento. A notícia chegou primeiro à Imperatriz Viúva. Imperatriz viúva. As ações de hoje foram em parte um teste. E em parte um aviso para ela. Para que ela realmente não trate o palácio como um mercado. A Imperatriz Viúva é sábia. Terei que encontrar uma oportunidade para ver do que Shen Shenyao é capaz. Para fazer meu filho, que nunca gostou de mulheres, olhar para ela tão diferente. Já terminei o expediente e voltei para o aposento, mas ainda estou tão ocupado. Ser o imperador exige dedicação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então este é o lendário selo imperial. Então é assim que ele se parece. Tantos. Se fosse eu, meu braço também foi quebrado. Sua lesão nem sequer sarou ainda. Mas a cabeça estava prestes a sair do pescoço. Por que fugir? Você acabou de dizer que queria minha cabeça. Como eu não correria? Se realmente me ofender, vasto como este mundo é, onde você pode correr. Sim. Cada canto da nação é minha terra. Mas Vossa Majestade, você já está tão ocupado. E ainda tem tempo para se disfarçar de guarda e me provocar no Palácio Frio. Eu não estava disfarçado. Quando é que eu não usei roupas normais? Você não está usando seu manto de dragão, porque você está vagando por aí em roupas comuns. Acha que o manto de dragão é confortável? São camadas sobre camadas. Quer me esmagar até à morte. Além disso,
À noite. Eu vou para o Palácio Frio para dormir com a minha concubina. Como é que isso pode ser chamado de andar por aí? Minhas costas e bumbum doem. Vossa Majestade, eu vou me deitar. Não importa o quão confortável seja a cama no salão do cultivo mental, ela não aguenta ficar deitada por tantos dias. Minhas pobres costas. Vossa Senhoria, a Imperatriz Viúva está dando um banquete para o Príncipe Ki. O quê? A Imperatriz Viúva está convidando o Príncipe Ki. O banquete da Imperatriz Viúva não é um caso comum. Não só as consortes dos palácios foram convidadas, mas também as famílias dos oficiais civis e militares. O que devemos fazer? Do que há para ter medo? Aquela Imperatriz Viúva é teimosa como uma mula. Desta vez, eu com certeza vou manipulá-la, custe o que custar. A ordem da Imperatriz Viúva para entreter o Príncipe Ki deve ser um teste da verdadeira força do Príncipe Ki. Vossa Majestade também não quereis testar. A dama no Palácio Gelado. Shen Yao. Vossa Alteza Príncipe Ki. Que coincidência, você está aqui também. Seus ferimentos já cicatrizaram. Meus ferimentos. Estive na mansão do Duque nestes últimos dias, jogando xadrez com um amigo. Quando me machuquei. Foi uma armação deliberada. Felizmente sou esperta. Eu não caí nessa. Então eu devo ter ouvido mal. Eu vou cuidar dos meus vegetais. Até a próxima. Tchau. Lidiai. Está vendo alguma coisa? Este servo observa que o Príncipe Ki ainda nutre sentimentos. Mas Vossa Senhoria manteve uma distância adequada e não ultrapassou quaisquer limites. Bom. Esta serva sente. A nobre não parece estar com amnésia. Mas o oposto. Transformar-se em outra pessoa. Se for inconveniente para o Príncipe Ki. Dizem que as habilidades de cítara da consorte Shen são excepcionais. Que tal? Que tal a consorte Shen me acompanhar? O quê? Eu não sei como tocar essa coisa. De fato. Hoje, irmã. Não seria certo recusar a gentil oferta da Imperatriz Viúva. Eu vivi no Palácio Frio por tanto tempo. Essas coisas como cítaras e flautas Jao, eu não consigo mais tocá-las. Você é modesta demais, irmã. Já preparei um para você. Talvez você pegue o jeito quando tocá-lo. Consorte Shen, por favor, não ligue-os mais. Por favor. Dona Zeu, com que direito? E por que mérito? Se atreve a pedir a minha amada consorte para o acompanhar. Eu não ousaria. Vossa Majestade, a irmã mais nova está ansiosa para tocar para a Imperatriz Viúva. Nobre realmente chamou publicamente Shen de sua consorte amada. Ela realmente vai ser libertada do Palácio Frio. Se a irmã mais velha não estiver disposta a acompanhar, então essa peça deverá ser abandonada. Este Guzheng parece familiar. Shen Xinyao, digna de ser a primeira mulher talentosa de Tongdao. Tua habilidade musical é verdadeiramente notável. Desta vez o Lin Shi perderá a fez. Nem sequer merece tocar para acompanhar os outros. Quem mandou ela ser tão convencida geralmente? Desta vez conheci um mestre. A memória da anfitriã original também é impressionante, hein? Uma pessoa surda como eu pode realmente tocar uma peça inteira. Agradeço a ambas. Estou muito satisfeita com esta peça. Quanto à habilidade musical, qual é superior ou inferior? Eu tenho meu próprio julgamento. Irmã mais velha Shen, esta peça só tão familiar. Não é Feng Qiuangi. Dizem que a irmã mais velha compôs esta peça para seu primeiro amor. É mesmo.
Eu sou tão talentosa que posso até compor. Eu sou realmente tão completa. As habilidades musicais da concubina Shant são notáveis. Recompensa. Recompensar o quê? Conceder. Sente-se ao meu lado. Que tipo de recompensa é essa? Sente-se corretamente. Eu posso sentar em qualquer lugar menos aqui. Então onde quer sentar-se? Nem pense nisso. Ainda quer a prata. Que prata? Hoje à noite todos os oficiais e as suas famílias estão presentes. Ao meu lado. Senta-se apenas você, minha amada concubina. Coopere comigo. Parece afetuosa. Por que deveria cooperar consigo? 3.000 taéis. Você ainda tem a audácia de mencionar aqueles 3.000 taéis. Isso era claramente meu. 5.000 taéis. Coopere comigo. É delicioso. Vossa Majestade. Aqui minha concubina. Você come um pouco também. Imperatriz viúva Vossa Majestade. De repente não me sinto bem. Devo me retirar. Eu ordeno que me acompanhe esta noite. Este refrigerante gelado vende muito bem. A propósito, Vossa Alteza, Sua Majestade não o convocou para atendê-lo esta noite. Como pudeste esquecer um assunto tão importante? No céu e na terra. Ganhar dinheiro é a coisa mais importante. Flertar com homens não é tão importante quanto construir uma carreira. Falarei sobre isso depois de ter ganho meu dinheiro. Alguém. Vossa Majestade. Concubina Shen está atualmente no Palácio Frio, fazendo e vendendo refrigerante. Você é genial. Ainda a pensar em ganhar dinheiro e escapar do palácio. Deve ser porque eu tenho sido demasiado tolerante consigo. Eu selei o seu Palácio Frio. Vamos ver como escapa agora. Vossa Alteza. Há um rumor se espalhando no palácio hoje. Que rumor? A partir de hoje, é proibido usar o Palácio Frio como um lugar para vender bebidas e comida, restaurar o fornecimento do lado Cozinha Imperial. A Cozinha Imperial não pode mais cooperar conosco. O que isso significa? Eu não estava ocupado fazendo negócios. É só que não pode passar a noite com o imperador. Aquele imperador cão está arruinando meus negócios. Por que ser tão mesquinho assim? De jeito nenhum. Eu tenho que ir encontrá-lo. Este Palácio Frio. Vossa Majestade, por favor, pare. O Palácio Gelado é proibido. Ninguém pode entrar ou sair livremente. Eu tenho entrado e saído livremente por tanto tempo. Por que você não me deixa sair? De quem é essa ordem? O édito do imperador. Zulen Feng, você está louco. Virando as costas para mim por uma questão tão pequena. Vossa Majestade sobre o Palácio Gelado. Vossa Majestade, esta serva entende. Você não quer ouvir notícias sobre o Palácio Frio? Mas, o Palácio Gelado tem estado bastante animado recentemente. Shen Xingyou está confinado lá. Como pode ser animado? Vossa Majestade não sabe. Embora Sua Majestade não possa sair, ela pediu aos guardas para ajudar a espalhar a palavra de que o Palácio Gelado está vendendo todos os tipos de lanches. Talvez sejam os picolés e a raspadinha, que Sua Majestade costumava fazer. Eles são simplesmente deliciosos demais. Bem depois que todos souberam disso, todos correram para o Palácio Gelado para comprá-los.
Até mesmo a imperatriz viúva mandou-lhe Mama ir ao palácio gelado na noite passada e comprar muita comida e bebidas. Confinada e ainda se atreve a fazer negócios no palácio. Ela realmente pensa que eu não a vou punir. Vossa Majestade, desde que a confinastes, não tendes dormido bem por várias noites. Se a punirdes novamente, não sereis vós quem estará sofrendo. O que está a dizer? The A film marca was real. translated Uma praga. and narrated by A praga Amnesia. mais mortal desta era. Poderia ser varíola. Se eu soubesse que era tão fácil sair do palácio, porque passei por todo esse problema. Sulen Feng. Nesse caso, eu nunca mais te verei. Seu cão. Quer que eu vá para o inferno. Está me forçando a fazer isso. Estar perto do imperador é como estar perto de um tigre. Quem está aí? Rápido, informem o imperador. Sua Alteza foi sequestrada por assassinos. Herói. Você quer dinheiro ou sua vida? Devagar. Muito rápido. Devagar. Quem é você? O quê? Não reconheces? Teu tio. Tio. Onde é isto? Saudações, senhorita Shen. Verdadeiramente anésica. Esta é a mansão do Duque. Vosso avô é o Duque. Eu esqueci. Então, só resta do primeiro-ministro. O antigo proprietário foi condenado à morte, mas não exterminar realmente toda a família, de acordo com o habitual da família real, estilo decisivo e implacável. Isso não deveria ser, a menos que haja algo mais no caso do primeiro-ministro Shen. O Duque está acamado há muito tempo. Mas ele sentiu muito a sua falta. Finalmente tirou você do palácio. Então não pode simplesmente ver você ir para a morte. Então eu sequestrei você de volta. Acabou. Meu cérebro está prestes a parar de funcionar. Porque o príncipe Qin está aqui também. Não imaginei que, ao entrar no palácio, haveria tantos problemas. Nossa querida Xinyao, contento que você esteja segura. Contento que você esteja segura. Seu avô pode vê-la mais uma vez. Posso morrer sem arrependimentos. Excesso de trabalho e doença. Danos no fígado. Bloqueio de meridianos e vísceras. Esta é uma trombose cerebral típica. Além de sintomas de pré-AVC. Vovó. Nos últimos 2 anos, você tem bebido muito álcool, não é? Isto. Você Ken Guldong. Persiga. Persiga-os imediatamente de volta para mim. Vossa Majestade, a carruagem que acabou de sair do palácio foi interceptada por assassinos. A imperatriz foi raptada. O quê? Shen Yao. Tem certeza? Este seu remédio pode curar doenças e salvar pessoas. Que pele de animal. Bosta de galinha pode ser usada como remédio. Eu sou do século XXI, pesquisador de ciência médica. O Duque ainda não chegou ao ponto de um derrame. Felizmente foi descoberto a tempo. Se pudermos ajudá-lo a dragar suavemente, ele pode viver saudavelmente por mais 10 ou 20 anos. Sem problema. Tio, a medicina tradicional chinesa é profunda e extensa. Não apenas. Ervas de plantas podem salvar vidas. Seu avô realmente te mimou desde a infância. Você preparou essa coisa. Ele ousaria beber isso. Vá. Se você não está ajudando, não atrapalhe. Espere até eu curar o avô. Então venha me adorar. Adoração, sua garotinha. Se realmente pode curar doenças, então por que você não curou a doença do príncipe Kei primeiro? Sobre os sintomas da doença do príncipe de Qin. Há um veneno difícil em seu corpo.
Ouvi do seu tio. Você realmente quer me desintoxicar? Hoje eu apenas leia a carta que meu pai me deixou. O significado do meu pai na carta é: naquela época, apesar da minha vontade, me forçando a casar com a família real, ele se sentiu profundamente culpado. Ele se desculpou comigo e me instruiu, se eu pudesse escapar com você, Príncipe Qi, para deixar Zhong Zhao viver em reclusão com você. O ministro Shen realmente teve essa intenção. Não importa o que aconteceu entre o Príncipe Qi e eu, o que aconteceu no passado, depois que me casei com o palácio. A residência do chanceler sofreu naquela noite. Entre nós, tem havido muita distância. Shen Shen costumava apenas se preocupar com as artes. E você, Príncipe Qi? Mas agora eu só quero viver. Se possível, eu quero descobrir a verdade sobre o que aconteceu naquela época. Restaurar a inocência da família Shen. Nos últimos dias, meu pressentimento estava certo. Você realmente mudou muito. Sim, eu não sou mais o Shen Shen Yao, das memórias de Príncipe Qi. Também sou indigno da profunda preocupação de Vossa Alteza. No entanto, posso desintoxicar Vossa Alteza. Olha. Preparado para você. Sua presença na mansão do Duque provavelmente está prestes a ser descoberta pelo Imperador. A mansão do Duque. Sim, a Imperatriz e o Príncipe Qi estavam ambos presentes na mansão do Duque e, agindo intimamente. Vá para a mansão do Duque. Sua Majestade, a Imperatriz parece ter te entendido mal, se você a forçar a voltar. Temo que ela não esteja disposta e ressentida. Sua Majestade, Sua Majestade. Onde está o rapaz bonito de antes? Como ousa trazer a Imperatriz para um lugar como este? Você está cansado de viver. Eu só estava com desejo. Eu queria encontrar um lugar para beber. Então eu trouxe Shen Yao comigo. Onde está o rapaz bonito que estava em meus braços? Entendo. Você quer brincar de esconde-esconde comigo. Rapaz bonito. Rapaz bonito. Sua Majestade, eu estava errado. Sua Majestade. Sua Majestade, eu estava errado. Você sequestrou a carruagem. Rapaz bonito. Leve-o embora. Sim. Sua Majestade. Tão bonito. Você é novo aqui? Por que você não veio e beber conosco antes? Vamos beber. Com essa aparência você poderia ser o cortesão número 1 aqui. Diga-me, quanto você cobra por uma noite? Eu te levo. Eu sou muito caro. Pode pagar-me. Do que há para ter medo? Eu tenho muito dinheiro. Você está-me a dar todo este dinheiro. Não se sente mal? Do que há para se sentir mal? Posso fazer uma fortuna mesmo no Palácio Frio. Contanto que eu deixe aquele Zulen Feng, aquele cão de um homem. Céu e mar sem fim, deixem-me voar. Ganhar dinheiro é fácil. Aqui. Faça-me companhia esta noite. Shen Shen Yao. Como se atreve? O que está a fazer? Seu rosto parece igual aquele desgraçado. Igualzinho. Shen Shen Yao. Eu estava tão preocupado consigo. Enviei inúmeros guardas secretos para procurarem todo o lado. Mas você estava a divertir-se. Atreveu-se a vir aqui para beber e divertir-se. E bebeu até ficar neste estado. Esta cirurgia estética é comparável ao disfarce. Tipo, é realmente muito semelhante. Alô? Alô?
Alguém. Aqui. Regressa ao palácio. Sim. Acordada. Vá mudar a minha roupa. Sulen Feng, você. O que está a pensar? Ontem à noite estava bêbada como um gambá. Eu queria que me acompanhasse, mas nem sequer se conseguia levantar. Então como eu cheguei aqui? Porque não se pergunta a si mesma, porque saiu do palácio sem permissão. E foi raptada novamente. Você tem a audácia de isto. Se você não tivesse me feito ir para aquele condado infestado de pragas para morrer, como você ousa me perguntar? O edito imperial declarava que os criminosos reais no palácio iriam para o condado de Bailin. Você apenas olhou para o céu e não leu o conteúdo antes de sair do palácio. Você nem sequer encontrou assassinos no caminho. Tem sorte de estar viva. Você pensa. A procissão do enviado imperial é realmente tão simples que você pode ser sequestrada tão facilmente. Era Ken Guldong que deliberadamente a atraiu para fora do palácio. Definitivamente não fui eu quem fez isso. Então, eu já saí do palácio de qualquer maneira. Por que você me trouxe de volta? Meu tio ele. San Lian usou levá-la para beber. Ele tem muita audácia, mas naquele dia, se ele não a tivesse sequestrado, uma vez que a carruagem deixasse a capital, você teria sido morta pelos homens de Ken Guldong. Ele salvou sua vida. Ele espiou seu crime. Eu deixo ir. Você tem alguma consciência? Sua Majestade, está na hora de trocar de roupa e ir à corte. O que você está fazendo? Eu quero voltar e ver minha horta. Estou fora do palácio há tanto tempo. Jency tem cuidado dela para mim. Estou um pouco preocupada. Seca e quebra de safra. Você prestou um serviço meritório à corte, resolvendo a escassez de alimentos no palácio. Você brilhou intensamente no banquete da Imperatriz Viúva, causando enviados de países vizinhos a perguntar sobre métodos de cultivo de trigo. Oficial e pessoalmente, é hora de você deixar o palácio frio. De jeito nenhum. Mudar de lugar. Eu não estou acostumada com isso. O que não se acostumar? Você está dizendo que no futuro, quando você se tornar imperatriz, você ainda viverá no palácio frio. Meu jardim está lá plantado pelas minhas próprias mãos. Não suporto deixá-lo. Você. Do que você está falando, Imperatriz? Ontem à noite, o príncipe que foi ver a rainha-mãe naquela noite expôs o envenenamento dele e o antigo príncipe herdeiro por trás do general Chen. Forças estão envolvidas e anexou uma carta manuscrita do duque. Isso prova que seu pai Shanding Yuan foi acusado injustamente no caso. A rainha-mãe concordou em reabrir a investigação sobre o caso do primeiro-ministro. Sério? Eu menti para você. Qual é o benefício? Lidiai, entre. Venha. Troque minhas roupas. Eu. Sua Majestade, se o primeiro-ministro Shen puder ser absolvido de suas falsas acusações, você não será mais um pecador. Além disso, você é a imperatriz do imperador, esposa legalmente casada. Agora, é apenas uma questão de ter uma devida cerimônia de coroação da imperatriz. A imperatriz troca as roupas do imperador. Isso não é uma questão natural. Ele quer me tornar imperatriz. Como eu uso isso? O que devo vestir? Venha. Eu vou te ensinar. Meu povo, vi você na mansão do Duque, sendo íntima com o Príncipe Qin. Existe tal coisa. Eu estava verificando o pulso do Príncipe Qin. Além disso, se eu realmente tivesse um caso com o Príncipe Qin, eu já teria fugido com ele para fora da cidade há muito tempo. Por que ficar na mansão do Duque para tratá-lo? Realmente não. Não é verdade. Como provar isso? Como posso provar isso? Eu